Amém. Vou pedir para você se assentar. Temos tido, como já dissemos, o privilégio nessa manhã podermos refletir na palavra de Deus. E Deus me trouxe um tema no coração, mais para o final de semana. Eu confesso que eu iria pregar um outro tema. Havia até falado com os dirigentes de louvor, mas Deus mudou o tema no sábado. E eu creio que Deus ele sempre sabe o que está fazendo e Ele colocou isso no meu coração para repartir com você sobre a perspectiva para a vida. Na sexta-feira eu estava assistindo, sexta-feira é a folga pastoral, eu estava assistindo o jornal hoje e havia ali uma pequena entrevista com uma mulher sobrevivente daquele edifício que caiu lá na Muzema, no Rio de Janeiro. E ela perdeu o esposo, ela perdeu uma filha de 15 anos, um filho de 9, um filho de 7. Ela ficou apenas com o filho mais novo, o filho caçula de 4 anos. Ela disse que no momento ela pegou o pequeno, abraçou e começou a descer as escadas do prédio, do 7º para o 6º, do 6º para o 5º. Quando chegou ali entre o 6º e o 5º andar, tudo desabou. E ela se viu debaixo dos escombros. E horas depois um bombeiro dizendo, olha, a gente vai tirar você. E ela estava internada um mês internada, ela não pôde ir ao velório do seu esposo. Ela não pôde se despedir dos seus filhos. Eu fiquei pensando nesse Dia das Mães, como que não está o coração dela? Você perder 3 dos seus filhos. E assim, ouvindo vocês, conversando com vocês, vivendo a minha própria vida, eu e você, todos nós estamos aqui, nós sabemos que viver implica em sofrimento, viver implica em luta. E quando nós olhamos essas situações, a gente às vezes fala assim, puxa, como que essa pessoa ela vai sobreviver no meio de tudo isso? Como ela vai viver nesse caos que chegou à sua vida, chegou na sua casa? Como é que ela vai realmente se levantar depois de uma tragédia como essa? E aí que eu vejo o quanto é importante, imprescindível que a gente tenha correta perspectiva para a vida. Porque para algumas pessoas, alguns poderiam chegar para essa mulher, a tua vida acabou. A pastora Marinês pregou sobre Jó algumas semanas. A mulher de Jó disse assim, amaldiçoa teu Deus e morre. Acabou a tua vida. Não tem mais nada para você se apegar. Essa pode ser uma perspectiva no meio do sofrimento. Agora, existe uma perspectiva bíblica. Existe uma perspectiva de Deus para o ser humano que sofre. Todos sofrem. Independente da cultura, do nível social, do nível intelectual, independente da religião, independente do país. Pobres sofrem, ricos sofrem. Vale a pena lembrar que o Michael Schumacher, dono de uma riqueza, e vocês sabem a situação, infelizmente, que ele se encontra, sua família. Todos sofrem nesse mundo, todos sofrem. Agora, quando temos a perspectiva correta da vida, a perspectiva bíblica para a vida, nós podemos enfrentar o sofrimento. E essa, para mim, é a grande questão. Perspectiva é o modo como você concebe ou analisa uma situação específica. É o seu ponto de vista, é o seu entendimento, é o seu pensamento, a concepção que você tem diante daquilo que você vive, daquilo que você enfrenta, do quadro da sua vida. E diante desse quadro de que todos sofrem, Deus me trouxe um texto, que para mim é muito especial, do apóstolo Paulo, na 2ª carta aos Coríntios. Queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Quero ler com vocês dos versos 5 a 11. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 5 a 11. Liga a sua Bíblia aí no seu smartphone ou abre a sua Bíblia, né? E que o apóstolo Paulo tem uma palavra para nós de uma perspectiva, porque ele viveu, como eu e você, grandes sofrimentos, grandes lutas, grandes desafios. Eu não sei exatamente o que você está vivendo nessa semana, nos últimos dias, mas se você tem vivido dias de vento a favor, de bonança, de coisas muito boas acontecendo, e o sofrimento tem estado fora da sua agenda nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, graças a Deus por isso. Agora, se você também tem enfrentado lutas e grandes desafios, dias de sofrimento, graças a Deus por isso. Você vai entender a perspectiva bíblica. O apóstolo Paulo diz a partir do verso 5. Ele está defendendo o seu apostolado a essa igreja. Ele tem sido questionado como apóstolo de Deus. E ele escreve essa carta com esse propósito. E ele diz assim, porque não nos pregamos a nós mesmos,
mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Cristo iluminou as trevas da nossa vida. Agora, Paulo se refere a essa salvação, essa revelação de Cristo, a glória de Deus na face de Cristo, a salvação, o conhecimento do Evangelho, o que Deus possibilita a cada um de nós em Cristo. Ele se refere a isso como um tesouro. Ele diz, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O apóstolo Paulo aqui coloca algumas lentes para que a gente tenha a perspectiva correta do sofrimento, da luta, da dor que nós vivemos como seres humanos nesse mundo. E eu queria mencionar algumas dessas lentes que ele coloca aqui nesse texto. A primeira delas é a fragilidade humana. A fragilidade humana. Ser humano implica em ser frágil. Implica em ser frágil. Algum tempo atrás eu estava lendo de alguém que simplesmente pegou uma bactéria tomando um banho no rio. E ele faleceu em poucos dias. Pessoa com mais plena saúde, tomou um banho de rio, entrou eu não sei especificar exatamente o que era, né? Mas entrou através do seu ouvido, entrou no seu corpo e ele morreu. Né? Meu pai, ele estava impressionado. Ele sempre conta essa história. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente sempre conta as mesmas histórias, né? Então, quando eu vou visitar meu pai, depois de almoçar, ele gosta de usar sobremesa. Você sabe o que é sobremesa, né? Palito de dente. Né? Então, ele usa o seu palitinho de dente e às vezes ele fica conversando com o palito de dente na boca. E ele falou, nossa, eu não posso fazer mais isso. Porque esses dias aqui um bombeiro em Maringá, ele dormiu com um palito de dente na boca, engoliu o palito de dente e morreu 3 dias depois. Né? E toda vez ele conta essa história desse bombeiro lá em Maringá. Um palito de dente? Alguém tão saudável, alguém que está em plena saúde, você vai imaginar que isso vai acontecer? O que acontece é que nós somos frágeis. E Paulo usa essa expressão aqui no verso 7. Ele diz, nós temos esse tesouro do Evangelho, da salvação, a revelação da glória de Deus na face de Cristo. Nós conhecemos Deus de forma pessoal, mas esse tesouro tão precioso, tão rico, ele está num vaso de barro. E na antiguidade, os tesouros eram exatamente guardados nesses vasos de barro. Eles eram encontrados com frequência nos lares, nas casas. Eles usavam isso cotidianamente. Eles eram baratos. E eles quebravam-se também com facilidade. E aí ficavam sem valor. O que estava dentro era precioso. O que estava dentro era um tesouro. Mas o vaso era de barro, não valia nada. Né? Uma vez ainda mais quebrado. E essa ilustração que Paulo faz da vida. Ele diz, nós somos frágeis e fracos. Nós quebramos com facilidade. O ser humano não quer acreditar nisso. O ser humano não quer acreditar na sua fragilidade, que por isso ele depende do seu Criador. O ser humano não quer acreditar que ele não é Deus. Ele quer acreditar que ele tem poder. Por isso, na nossa sociedade, nós seres humanos buscamos muitas vezes o poder financeiro, o poder social, o poder autoritário. Nós queremos poder porque nós queremos nos achar deuses. Nós não queremos enfrentar ou encarar a nossa fragilidade. Mas nós somos frágeis. É muito interessante que no final do século XIX, início do XX, o racionalismo apregoava que através da razão o ser humano iria encontrar solução para todos os dilemas da humanidade. E aí vieram as 2 guerras mundiais, e todo o sofrimento que a humanidade vive até o momento, e toda essa utopia racionalista do ser humano caiu por terra. Porque a humanidade, a despeito de todo o avanço tecnológico, científico, racional, não melhorou. É verdade, vencemos doenças que não vencíamos há séculos atrás. É verdade, temos novas tecnologias que ajudam a vida do homem. Mas os dilemas e mazelas do ser humano continuam nos fazendo sofrer. Continuam gerando sofrimento. Nós não vencemos de nenhuma forma, e não vamos vencer a velhice e nem a morte.
O único que venceu a morte foi Jesus. E os únicos que vencem a morte são aqueles que creem nele. A ciência não vai vencer. Pode ter os projetos de congelamento para daqui a alguns anos ou centenas de anos você, quem sabe, acordar numa outra geração com uma ciência mais desenvolvida para solucionar os problemas que na sua enfermidade hoje não poderia enfrentar. Não. A Bíblia é muito clara. Nós somos frágeis. E a despeito de todo o empenho, de todo o esforço humano, nós continuamos seres frágeis. É muito importante ressaltar que há pessoas que têm um poder racional tão forte, são tão habilidosos, em áreas eles, são superdotados, mas em outras áreas são fracos e frágeis, muitas vezes até como crianças. Há pessoas racionalmente muito bem dotadas, mas emocionalmente extremamente frágeis. O ser humano é frágil. Ele é frágil, você sabe do que eu estou falando. Esta compreensão nos ajuda. Essa lente que Paulo coloca aqui nos ajuda. Eu e você não somos deuses, não precisamos ser. Eu e você não precisamos ter respostas para todas as questões, porque não temos. Eu e você não precisamos vencer todas as batalhas, porque não vamos vencer. Nós não precisamos viver com essa percepção, e muitos vivem, de que são fracassados porque não vencem todas as batalhas. Ninguém vence. Hoje eu converso com as pessoas e há muita gente se sentindo assim, profundamente carta fora do baralho, fracassados, desanimados, inadequados. Todos nós somos frágeis, todos nós somos fracos. Paulo foi um vitorioso, viveu uma vida poderosíssima, mas era frágil. E essa é a realidade de cada um de nós. O que nos frustra muitas vezes é que nós não temos todas as respostas, e a gente pensa que vai ter, ou que precisamos ter, mas nós não temos. Nós somos vasos de barro, nós não somos deuses. É muito importante que você enfrente a vida dentro da perspectiva correta. E essa lente de Paulo nos ajuda. Espera aí, eu posso ser humano, eu posso chorar, eu posso me entristecer, eu posso angustiar, eu posso sim ficar ansioso. Não preciso me entregar a isso, mas eu vou experimentar a ansiedade. Eu posso sim ter dúvidas que assaltam o meu coração. Eu não sou Deus, eu sou um ser humano, eu sou frágil. Agora, uma segunda lente que Paulo coloca aqui é o poder de Deus. É o poder de Deus. Paulo diz assim que nós somos frágeis, somos vasos de barro, quebramos com facilidade, mas ele diz que existe um poder dentro desses vasos. Novamente o verso 7, ele diz: este tesouro habita em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos frágeis e fracos, seres humanos, mas existe um Deus glorioso, e o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza, conforme 2 Coríntios capítulo 12, Paulo vai mencionar isso. Ele diz: por isso eu me glorio nas tribulações, nos sofrimentos, nas lutas. Eu me glorio, por quê? Porque quando eu estou em lutas, sofrimentos, tribulações, nas tempestades da vida, esse poder de Deus se manifesta. Quanto mais cheio de mim mesmo, menos poder de Deus. Quanto menos de mim, mais o poder de Deus se manifesta em minha vida. Paulo entende isso plenamente. E é por isso que ele se refere, que ele diz: há um poder, a salvação em Cristo, a glória de Deus na face de Cristo. Existe um poder sobrenatural, a presença de Deus em nosso coração. Por isso Paulo diz assim: eu não prego a mim mesmo, não, eu prego Cristo. Eu prego Cristo. É Ele que resplandeceu no nosso coração. É a luz que resplandeceu nas trevas. Sou simplesmente um servo dele. Agora o poder dele habita em mim, que sou o vaso de barro. Diante da nossa fraqueza, nós temos o poder de Deus. Quando olhamos para nós mesmos, ficamos desanimados, ficamos sem esperança, não temos respostas, nos sentimos completamente aprisionados nos dilemas que assaltam o nosso coração. Mas quando olhamos para Deus, existe um poder que nos enche de esperança. Existe um poder que se manifesta no cotidiano da nossa vida, nas circunstâncias mais difíceis que enfrentamos. Existe um poder que realmente é capaz de trazer paz ao nosso coração no meio do sofrimento. Existe um poder que é capaz de realmente transformar tristeza em alegria. Existe um poder que transforma o pranto em canções de júbilo. E esse é o poder de Deus na face de Cristo. Poder de Deus. Quando nós olhamos para o nosso sofrimento, para as nossas lutas, para os nossos dilemas, nós devemos lembrar: eu sou fraco,
Eu não posso lidar com isso. Mas eu sei quem pode. Ele habita o meu coração. Ele habita a minha vida. Ele está comigo. E a Bíblia diz que nada pode me separar do seu amor. Ele está comigo. E a Bíblia diz que se Ele é por mim, ninguém pode ser contra mim. Ele está comigo. E a Bíblia diz que Ele está comigo por todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está comigo. E a Bíblia diz que Ele é o meu pastor. E porque Ele é o meu pastor que cuida de mim, nada me falta. Nada do que eu preciso para viver nessa vida. Nada do que eu preciso para enfrentar as situações que estou enfrentando ou que enfrentarei. Nada me falta, porque Ele é meu pastor. O poder dele habita o meu coração. E essa é a lente de Paulo. Por um lado, a fragilidade humana. Do outro, o poder e a excelência de Cristo. O poder de Deus, que nos habita. E que muitas vezes, no dia a dia, eu e você nos esquecemos. Porque quando nós estamos no meio da tempestade, nos desertos da vida, muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos. E que esse poder não está disponível a nós. Que Deus não está conosco, mas não é verdade. Somos frágeis, somos fracos. Mas o poder de Deus habita em nós, irmãos. Aleluia! O poder de Deus habita o nosso coração. A terceira lente que Paulo, ele destaca aqui, que eu queria dizer que ele revela ao nosso coração, que nos ajuda a entender realmente o sofrimento e a enfrentar o sofrimento com perspectiva, é a realidade da vida. Quando Paulo fala assim da fragilidade do poder de Deus, agora ele traz a lente da realidade. Que é aquilo que eu comecei aqui falando com vocês. Todos sofrem. A realidade da vida é que nós temos batalhas. E eu fico muito impressionado hoje, irmãos, que nós, até mesmo a minha geração, a geração um pouquinho mais velha do que eu, estejamos nos esquecendo disso. A geração mais nova, então, nem se fala. Porque nós temos perdido essa capacidade de encarar a vida como ela é. É por isso que existem tantos subterfúgios, tantos meios das pessoas fugirem da realidade. Eu conheço, você conhece também hoje jovens de 20 e poucos anos, até mais velhos, que estão dentro de um quarto, na frente de um computador, por às vezes 12, 15 horas por dia, que não saem das suas casas, dos seus quartos e vivem no mundo virtual e não enfrentam a realidade da vida. Eu e você conhecemos pessoas, como eu e você que estamos aqui, que para enfrentarem a realidade da vida, uma coisa é a doença, a outra coisa é a muleta dos psicotrópicos, dos antidepressivos, dos remédios para dormir. Eu e você conhecemos pessoas que para enfrentarem a realidade da vida estão escravos das drogas, do baseado, da cocaína, da heroína, do êxtase, seja o que for, porque eles precisam disso para enfrentar a realidade da vida. Esses dias eu conversava com alguém, falando de uma reportagem sobre o alcoolismo, ele estava falando assim, mas tem gente, pastor, que a vida é tão sofrida que ele tem que beber. Ele justifica, ele tem que tomar uma garrafa de pinga todo dia, porque senão ele não consegue lidar com a dor, com o sofrimento, com a pobreza, com a miséria que ele está vivendo. É aquilo que eu disse com vocês já uma vez, que às vezes eu atendo casais, e a mulher briga porque o marido bebe, e aí eu não sei se o marido bebe porque a mulher fala, ou se ela fala porque o marido bebe. Porque o negócio é terrível. O pessoal entra nessa. Espera aí, então, para enfrentar a realidade da vida, eu preciso tomar. Porque senão eu não consigo enfrentar. Seja qual for a realidade. Seja a mulher que eu tenho, seja os filhos, a situação econômica, ou encarar meu próprio coração. Os vícios, o entretenimento, gente. Há mais gente hoje vivendo dentro do mundo virtual. A gente vivendo na realidade do Instagram, do YouTube. Esquece da realidade da vida. Por que a gente tem gente riquíssima que está vivendo a fama, mas que se suicida? Que não, por quê? A realidade da vida não bate com a imagem que foi criada, com o mundo virtual que ela criou. Às vezes eu vejo meus filhos assistindo algumas coisas dos Vingadores. Eu estou meio por fora disso. Hoje até ouço demais essa expressão, vou dar spoiler. É isso que o pessoal fala aí? Dá uns spoilers para vocês aqui. Mas é interessante, eu vejo uns caras falando dos Vingadores como se fosse real.
Tal, e o Thanos não sei o quê, e será que é a Viúva Negra que tem uma lá? A Viúva Negra vai voltar, e tal, eu acho que vai voltar por isso, por aquilo, e tal. E quem matou o Homem de Ferro? Mataram o Homem de Ferro ou não? Não sei. Estou por fora, irmãos. Eu dei um spoiler? Puxa vida. Foi sem querer, gente, foi sem querer. Rapaz, tem vídeos do cara explicando 15, 20 minutos esse tipo de coisa, e discutindo e fazendo assim, peraí, mas será que, não, ele veio do mundo tal, do sei lá de onde, não, esse cara tem o poder de não sei de quem que vai atuar ali. Parece que tudo é muito real, parece que é aqui, parece que isso existe de verdade. Tem gente... Não tem problema você gostar dos Vingadores, tá bom? Você curtiu o filme, mas pelo amor de Deus, isso não existe, gente. E tem gente que lidando com isso como se existisse, discutindo e gastando tempo e energia. Eu fico pensando assim, meu Deus, onde que a gente está? Hoje, tantas formas de fugir da realidade, nós esquecemos que a vida implica em batalhas difíceis, terríveis. E a gente tem que enfrentar a vida como ela é. A vida não vai ser um mar de rosas, não é. A vida não vai ter sempre vento a favor, não vai ter. Você não vai ter sempre paz, não vai ter paz. A vida, na verdade, é muito dinâmica. Você que já amadureceu um pouco sabe disso. Às vezes está tudo certo com o teu filho, mas você está tendo algumas dificuldades no casamento. Às vezes está tudo certo com o casamento, você está tendo uma dificuldade com os filhos. Às vezes está tudo legal com o casamento e os filhos, mas veio uma enfermidade. Às vezes está tudo legal com a saúde, com o casamento, com os filhos, mas vem um problema financeiro. Às vezes está tudo legal na tua casa, mas aí seus pais te ligam e falam que está um baita de uma crise lá na casa deles. A vida é assim. Não tem... A vida é assim. E não adianta a gente querer fumar um baseado, a gente querer beber umas, ou a gente querer entrar no mundo virtual e dizer assim, peraí, não, existe um mundo que essas coisas não acontecem. Esse é um mundo real. E a gente tem que lidar com isso dia a dia. Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Porque apesar de toda a bondade de Deus, da misericórdia de Deus, de tudo que Ele nos oferece, do poder dEle que está em nós, cada dia tem o seu mal. Cada dia tem os seus desafios. E esta é a realidade da vida. Eu fui visitar a Zenita, tenho tentado acompanhar um pouco a Zenita, esposa do pastor Gildo está ali. E todas as vezes que eu conversei com a Zenita, eu saí inspirado da conversa, né? A Zenita é realmente uma pessoa muito especial. E nessa fase em que ela está enfrentando um tumor, que ela enfrentou um tumor grande no seu cérebro, que apareceu do dia para a noite, e que o médico acha que é câncer, você precisa conversar com ela. Você precisa ver a postura que ela tem enfrentado, a realidade da vida. Você precisa, e vocês vão ter oportunidade de ouvir o testemunho dela daqui a algumas semanas, assim que o médico liberar. E ontem, visitando a ela disse assim, pastor, se for câncer, porque estão esperando a biópsia, mas se for câncer, eu estou orando que não seja, mas se for câncer, é porque Deus quer que eu vá falar dele lá na fila da quimioterapia. Então, para mim, está tudo bem. Eu vou enfrentar isso. E essa é a realidade. A Zenita tem experimentado milagres. O médico chegou e olhou o exame e foi atender no pronto-socorro. E quando ele chegou lá e viu a Zenita, do jeito que ela está, falando, andando, plena consciência, ele diz assim, não, esse exame aqui não bate com essa mulher que eu estou vendo. Vamos fazer esse exame de novo. Porque não é possível que uma pessoa que está com um tumor no cérebro desse tamanho esteja nessa condição. E aí ela passa pela cirurgia, o médico falou, ela deve ficar alguns dias sem falar, pode ter sequela. E aí eu estava lá com o pastor Gildo, né, pastor Gildo, esperando o médico sair da cirurgia. O médico falou, não, ela já falou, ela já mexeu as pernas, os braços. E aí a enfermeira, a outra médica lá, a residente, falou, pastor Gildo, inclusive ela falou assim que te ama muito. Olha que lindo, né, irmãos? O pastor Gildo ainda brincou, ainda bem que ela falou isso, né, pastor Gildo? Galera, como tantas outras pessoas que eu tenho conhecido, a Zenita está enfrentando a realidade da vida de forma real. Ela não tomou umas para enfrentar. Inclusive, ela falou, eu não quero remédio para dor, a não ser que tenha dor que eu não possa lidar. Não quero.
Eu vou enfrentar isso. Eu vou enfrentar isso que eu tenho que enfrentar. É interessante que Paulo diz isso aqui no verso 8 e 9. Paulo ele diz aqui: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo usa 4 frases aqui, 4 declarações paradoxais, que refletem a vulnerabilidade do ser humano, a fragilidade do ser humano, de um lado, e por outro lado, a manifestação do poder de Deus que sustenta esse mesmo ser humano. Ele fala claramente aqui, peraí, a gente pode estar tribulado, mas não angustiado, ou qualquer outra expressão que você queira ter. Vamos ter tribulação, mas isso não vai dominar o nosso coração, isso não vai nos adoecer, isso não vai nos derrubar. Ele diz, eu posso estar perplexo, não estou entendendo nada nessa situação, mas eu não vou desanimar, porque tem um poder que me sustenta no meio da perplexidade dos quadros que vêm a mim. Ele diz, eu posso estar perseguido, e Paulo foi muito perseguido. Ele diz, mas nunca desamparado não. Estou sendo perseguido. Jesus foi perseguido. Os grandes profetas, homens e mulheres de Deus, os cristãos estão sendo perseguidos na nossa geração e mortos por causa da sua fé. Ele diz, mas nunca desamparado. Desamparado não. Eu tenho alguém que está sempre comigo. Ele diz, eu posso estar abatido, mas não destruído. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu posso perder algumas batalhas, mas eu não vou perder a guerra. Não. Parece loucura o que Paulo escreve aqui, é um paradoxo mesmo, mas é isso. Nós vivemos o tempo todo a fragilidade de um lado, o poder de Deus do outro, e esta é a realidade da vida que Paulo escreve aqui. E os opositores da fé cristã dizem assim, não, os cristãos precisam de uma muleta, é por isso que eles creem num Deus. Eles não são fortes o suficiente para enfrentarem a vida sozinhos. Não, a gente não precisa de Deus porque nós precisamos de muleta. A gente precisa de Deus porque esta é a realidade. Ele é Deus e eu sou ser humano, eu não sou Deus. Segunda coisa é que os cristãos foram aqueles e continuam sendo que enfrentam as maiores dificuldades da vida sem precisar desses artifícios humanos que eu já mencionei aqui. Paulo enfrentou perseguição, toda forma de sofrimento, nudez, fome, foi violentamente espancado, sempre com coragem. Cristãos não buscam a Deus porque precisam de muleta. Cristãos buscam a Deus porque Ele é Deus. E nós somos seres humanos frágeis. Cristãos não buscam a Deus porque precisam usar Deus. Eles buscam a Deus porque entendem que devem honrar a Deus que os criou para um relacionamento de amor com Ele. E essa é a realidade da vida. Na vida vamos sofrer? Vamos. Dói, tem enfermidade, perdemos entes queridos. Um dia nós vamos partir dessa para melhor. Até conversando com a Zenita, citando ela mais uma vez, ela disse, pastor, eu estava preparado para morrer. Eu podia morrer na cirurgia, então eu estava preparado para morrer. Eu queria viver, mas eu estava preparado para morrer. E essa é a realidade. Eu estou preparado para morrer. Eu vou para Deus, vou estar com Ele, tem uma vida eterna para mim. Eu quero viver, mas eu estou preparado para morrer. E essa é a realidade da vida. Cristãos enfrentam a realidade da vida conscientes da sua fragilidade e do poder de Deus. Eles seguem adiante com fé e coragem, rumo à eternidade com Deus. Porque nós sabemos que essa vida não é tudo. Nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma que tem um corpo. O corpo vai passar. É por isso que Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. A sua alma é eterna. E é dela que você tem que cuidar acima de tudo. E último lugar, Paulo menciona aqui a lente do propósito do sofrimento. Propósito do sofrimento. Ele diz que nós precisamos compreender que existe propósito até no sofrimento. Ele diz, a partir do verso 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ou seja, o que Paulo diz é o seguinte, somos cristãos. E em sermos cristãos vamos sofrer com Jesus cada dia, somos entregues à morte. Mas nesse sofrimento que todos passam, inclusive cristãos, nós vamos experimentar a vida de Jesus. No sofrimento existe propósito. E é muito interessante que existem ramos cristãos que dizem que o cristão não sofre. Que se você estiver sofrendo é porque você não tem fé. E isso é completamente fora do Evangelho e da revelação da palavra de Deus. Cristãos sofrem.
Alguém que foi curado de uma enfermidade honra a Deus, porque foi curado. Não é melhor do que alguém que vive dentro da enfermidade e continua honrando a Deus, ou que morre com essa enfermidade honrando a Deus. Na verdade, você precisa de mais fé para quê? Para ser curado? Ou para enfrentar uma enfermidade, viver com ela e ainda honrar a Deus? A Bíblia fala do sofrimento. E ele diz que no sofrimento nós temos propósito. É por isso que Paulo, ele diz, aqui nesse mesmo capítulo, no final do capítulo, ele diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. A gente não desanima. O corpo vai envelhecendo. A gente vai tendo mais enfermidade. E eu falo disso com vocês com propriedade. Coisas que eu achava que nunca ia ter, e tenho. Eu me lembro que eu ia para os encontros de pastores, para os acampamentos, eu comia o miolo de pão de todo mundo, gente. O pessoal ia arrancando o miolo de pão, eu ia comendo de todo mundo. Hoje eu não posso comer miolo de pão. Me faz mal, me pesa, dá azia. Aí eu fico pensando, por que isso, se eu comi tanto? É porque eu acho que eu comi demais mesmo, né? Acho que venceu o meu limite. Mas coisas que vão acontecendo que você vai vendo assim, teu corpo não é mais o mesmo. Mas ainda que o nosso corpo se corrompa, o homem interior se renova. Posso mencionar 3 propósitos dentro do sofrimento. O primeiro é que o caráter é refinado. Nosso caráter é refinado. Ninguém se torna uma pessoa de caráter deitado numa rede tomando água de coco, deitado no sofá confortável sem enfrentar a realidade da vida. Gente de caráter passa por dor, por sofrimento, por perdas, por lutas, e é por isso que o caráter é refinado. E quando nós falamos de fé cristã, ninguém se torna alguém firme na fé sem enfrentar lutas. Segundo, nós somos preparados para a herança eterna. Nós somos preparados para aquilo que Deus tem. E não se esqueça de algo muito importante. Tudo que Deus faz na sua vida não é visando o teu benefício neste mundo, mas o teu benefício eterno. Por isso algumas coisas vão acontecer na sua vida que você não entende. Porque Deus não está pensando em termos deste mundo, Ele está pensando na sua eternidade. O mais importante é que você esteja na eternidade com Ele. O mais importante é que você desfrute de plena salvação. E as lutas da vida nos preparam para essa eternidade. E a gente vai chegar a um ponto da vida, eu espero que você chegue, você diz assim: Deus, eu não quero mais esse mundo, eu quero mesmo ir para o céu. E eu tenho visto tantos cristãos assim, chegando ao final da vida, dizendo: Senhor, eu estou preparado para a herança que o Senhor tem para mim, diante de tudo que eu vivi. Por isso Paulo diz, no final desse capítulo, ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Deus está trabalhando por trás da tela da sua vida, Deus está trabalhando nas lutas e dificuldades que você passa, de formas que eu e você não entendemos e nem vemos. Nós só vemos pela fé, porque as coisas eternas, elas são vistas pela fé. Terceiro, no sofrimento nós desfrutamos da alegria da vitória. Desfrutamos da alegria da vitória. Você conhece essa frase? Pode ser um clichê, mas é a realidade. Sem luta não tem vitória. Não tem. Você vai vencer o quê se você não luta? Você vai vencer o quê se você não batalha? Eu gostei de uma frase da Zenita que ela diz assim: para se ter um grande milagre é preciso uma grande luta. Ela falou isso antes da cirurgia. Para se ter um grande milagre é preciso uma grande luta. Se você está enfrentando grandes lutas, isso que você está enfrentando, esse sofrimento que você está passando, é a matéria-prima do milagre. É a matéria-prima do milagre que você está enfrentando, que você está passando. Paulo coloca aqui 4 lentes: a fragilidade humana, o poder de Deus, a realidade da vida e o propósito no sofrimento. E essas lentes bíblicas nos dão uma perspectiva correta para enfrentar a vida. Para enfrentar a vida como ela é. E aí nós vamos nos alegrar e vamos viver com propósito e significado no meio de todos os desafios. E é assim que eu espero que você viva. Nós vamos viver assim até aquele dia quando nos estaremos para sempre com o Senhor. E aí Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E lá sim não haverá nem sofrimento nem dor, porque essas coisas vão passar. Feche os seus olhos. Queria orar com você.